Gente, bom dia, paz do Senhor. Essa semana estava eu e alguns irmãos de outras categorias de ministério, né? Falando a respeito do que Deus não aplaude. Às vezes uns julgam uma etapa de uma coisa, julgam outra, mas esse negócio de não tem nada a ver vem da vontade do homem, não é de Deus. Em espaço na Bíblia, nós encontramos ou o apóstolo, ou o discípulo, ou Jesus falando isso aqui pode no crente que não tem nada a ver. Essa palavra não se encontra, não. A palavra que eu encontrei em 1 Coríntios, versículo 9, do 24 em diante, diz assim, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, quer dizer, no campo de futebol, né? Todos, na verdade, correm. São 12 de cada lado. Quando eu não conheci Jesus, eu fui jogadora, 21 anos. Todos correm. Na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Por que 12 correm e só um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. De sorte que eles fazem só por alcançar uma coroa corruptível. O que é corruptível? É corrupção da vida. Uma coisa corrompida, uma coisa que para Deus, para o céu, não tem valor. Vou apanhar por esta palavra? Eu vou. Mas é Bíblia, eu não posso evitar de pregar o evangelho verdadeiro. Nós, porém, uma incorruptível. Nós temos que correr atrás das almas. Correr atrás daqueles que ainda não foi alcançado pelo evangelho. Não é aqueles que preferiram sair da presença e voltar ao vômito que eles viviam, não. Qual é o vômito? Qual é essa explicação para o vômito? Eu estou na presença há 22 anos. Aí eu vou falar que foi a pregação forte da igreja que matou, que me decepcionou. Jesus não decepciona ser humano nenhum. Nós que decepcionamos Jesus pelas práticas carnais que procuramos fazer. Então, o crente que não tem responsabilidade com a obra, eu falo mesmo, eu posso ser uma. Mas vou dizer, a obra não é você fazer o que o homem quer, não. Não, o homem não manda nem nele. Apesar que na Bíblia não tem nem falando que Jesus ungiu cabeça de pastor nenhum, não tem. A obra é que eu escutei de Jesus que ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse negócio de ide, essa palavra ide, foi o próprio Jesus, o dono da minha vida, me mandando para mim sair do conforto de dormir até tarde, buscar uma oração com os irmãos, não importa a placa, que seja batista, que seja presbiteriano, maranata, que seja católico, não. Nós temos que ir, sai do conforto, vai para o vale, vai orar, se une com os irmãos, vai orar, vai buscar, ide por todo mundo e fazei discípulos. E pregai o meu evangelho a toda criatura. O evangelho não é daquela placa que botaram na parede, não. A placa do templo não vale para nada, é por isso que ela fica até pro lado de fora. E tá aqui, e nós, porém, uma incorruptível, que é incorruptível a coroa de glória, que não estraga, que não é o mundo que dá Jesus. Esta coroa é quando nós fazemos o querer de Deus, saímos da prática do coração da carne, porque o coração é mentiroso. Então nós precisamos largar a prática do nosso querer, do nosso eu, e fazer o que a palavra nos ensina. E fala assim, ó. Pois eu assim corro.
Paulo falando, o apóstolo Paulo. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Será que todo mundo está no futebol serve o Senhor? Você não sabe. Porque futebol só dá xingo, palavrão, briga, guerra, cachaça, cigarro, prostituição. E o pregador do evangelho está lá no meio. Ele não tira, ele não troca serviço dele para ir numa campanha, para ir numa missão. Não. Mas para estar no meio das práticas incorruptíveis, ele faz qualquer coisa. É um exercício, toma vergonha na sua cara. Vai jogar o futebol na praia. Chama um grupo de irmão da igreja, coloca um bermudão, uma blusa de manga, vai jogar futebol lá. Exercício. Agora se senta na mesa dos escarnecedores, vai dizer que é exercício. Isso é vergonhice. Antes, Paulo fala, ó, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, olha bem, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Agora, pregar, colocar numa reunião para os membros aquilo que você acha, o Senhor nem pauta na memória do céu. O Jesus está falando de aquilo que eu quero. Você tem pregado, tem passado? Porque o microfone da igreja, se é da obra, é ungido. Eu não posso de dia estar com meu cabinho velho lá na praia de fio dental, pegando um bronze, e de noite boto um vestido assim, ó, mostrando as marcas da prostituição que eu estava mostrando. E ir lá tocar, louvar. Que tipo de igreja eu estou representando para Jesus na terra? Porque hoje em dia não tem nada a ver. Entrou, não foi dentro do templo feito por mão de homem. O templo firmado no chão não sai do lugar. Não estão pregando a verdade. Tem entrado nos templos eu. Porque se o templo para o Espírito Santo habitar sou eu, então é eu que estou trazendo a vontade da prostituição para mim. O pastor pode pregar o que quiser, mas não vai me consertar. O corpo é meu. Mas Jesus não está falando para você não usar o seu corpo para prostituição, porque ele quer fazer do seu corpo o templo. Então quem está pecando não é o pastor que tá pregando a verdade. Se o pastor não prega e passa a mulher sem vergonha igual a ovelha que está perdida. Se o pastor viu com os olhos que quem está pregando está usando o corpo, o tempo que é para o Deus trabalhar na prostituição de qualquer área, ele tem obrigação de conversar com a ovelha, que ela vai estar no banco durante 6 meses até ela ser, deixa eu te falar, trabalhada para uma função espiritual com Deus. Quando o pastor perceber que ela está preparada para retornar a pregar, a louvar, a tocar nos instrumentos do templo que se ofereceu para Deus, aí sim esse pastor está denominado a ser visto como um anjo da igreja que Deus escolheu. Não sou pastor, pelo amor de Deus, tá? E nem quero, que não existe isso. Não quero. Eu fui separada. Nunca o pastor que morreu botou óleo na minha cabeça. Não existe óleo em cabeça de mulher. Não existe. Você que está derramando, está fora da Bíblia,
Toma o seu assento. Vai aprender primeiro, começar do zero. Porque a minha Bíblia não dá respaldo para isso. Não. Então, precisamos olhar os conceitos. Sabe por que tem muitas igrejas abertas? Rebeldes. Rebeldes à boca de Jesus. E Uza morreu fulminado pelo raio. Por quê? Ele sabia que ele, o chamado dele, não era para botar a mão na arca. Não era. Não. E Davi se entristeceu profundamente. Porque ele achou que, como ele condutor do povo, Jesus não ia permitir fulminar Uzá. Então vai ter muito crentezinho que vai ser fulminado dentro do templo. Aí o povo vai se escandalizar, mas meu Deus, ele pregava, a missionária Vera pregava, louvava, e aí, como que tá a minha vida louvando? Será que eu não tô saindo para fora e tô me prostituindo lá fora dos olhos do pastor? Então ninguém conhece ninguém por dentro, não. Quem conhece é Jesus. Se Jesus está fulminando, é porque os olhos de Jesus estão vendo. Ah, mas mataram a minha mãe. Será? O que aconteceu? Mataram ela sentadinha, sem fazer nada? Será que ela não provocou o diabo? Ou provocou a ira de Deus? Ai, mas deram 2 tiros no meu irmão, na minha irmã. À toa ela é... Poxa. Você sabe o que a gente andava fazendo? Por que mataram? Fulminaram por quê? A não ser quando eu e você saímos para uma batalha espiritual no campo de missão, realmente nós vamos ser forjados. Quando eu e você estamos igual Paulo e Silas, numa missão pesada, que não tem água toda hora, não tem alimento, e as pessoas vêm, nos bate, nos amarra, tira nossa vestimenta, amarra nossos braços, nossos pés e nos lançam na prisão. Nós estávamos numa missão para o dono da vida. Aí você pode ter certeza que Jesus vai fazer um terremoto e vai te libertar da mão do homem. Mas se você estava no meio do tráfico, da prostituição da carne, num bar bebendo, no meio de um forró, igual nós andávamos quando nós não conhecíamos Jesus, você acha que o Senhor vai ter eu e você como inocente, conhecedoras do Evangelho? Vai não, meu amor. A bala não vai ser perdida, não, vai ser achada. Acabe foi flechado no carro. Ué, ele era rei, ele tinha nome, mas ele foi flechado. A flecha pegou certinho ele. Sabe por quê? Nós estamos num tempo que o crente velho de casa, ele quer que eu aqui pago madrugada para ele voltar, conhecedor da verdade, que morra na sua porcagem que você escolheu. Jesus não pôde escolher a cruz ou a vida. Ele morreu porque ele teve que morrer, carregar a cruz que não era minha, do meu pecado, sem ele pecar. E Deus não foi lá e interviu na morte de Jesus sendo santo, não. Quem morreu foi o Filho pelo pecado. Não foi o Pai, foi o Filho. Quem morreu com 3 anos de ministério foi o meu Salvador, Jesus Cristo. Então, se o teu filho que é velho sabe ler e escrever, ou meus filhos que sabem ler e escrever são estudados, não reconhece a cruz de Cristo, eu vou bater em Jesus para poder carregar eles pelo cabelo? Não, querido. Para quem me conhece, eu sou desse jeito. Se eu posso procurar força
me arrastando, doente, chorando, gritando. Eu tenho que estar na presença para mim não ser fulminada. Por que eu vou passar a mão na cabeça de filho ignorante, sem amor próprio, sem reconhecimento com as pessoas? Eu vou passar a mão, tadinha, é meu filho, não fale dele. Não, deixa a população falar. A população fala mal de Jesus, não vai falar de mim. E que santo eu fui? Que santo que tem na terra? Não tem santo. Não existe santo. Santo é o único, Jesus Cristo. Então a população vai falar, mesmo que eu der uma roupa, que eu der um alimento, que eu der um calçado, que eu der um remédio, mas pessoas que não têm afinidade com o Espírito Santo de Deus, ele vai sentar para falar de você. E a Bíblia fala que fale bem ou que fale mal, vão estar lembrando que eu existo. Eu vou odiar? Claro que não. Não. Eu não tenho que odiar ninguém, porque o coração é enganoso, mas se eu odiar alguém, eu não vou falar que eu odeio. Eu amo aquele irmão, e eu odiando, mas os olhos de Jesus estão vendo. Se eu realmente amo ou se eu odeio. Mas não vou me casar com aquela mulher, porque ela já teve 200 filhos. E quantos filhos você largou atrás com a primeira ou a segunda? Eu sei, a sua mulher pode ter não prestado, te traído, porque o que tem a maioria das mulheres hoje é que não nasceram para limpar a casa nem lavar a cueca do marido. Nasceram para ficar na porta de bar, com macumbeira do lado, com feiticeiro do lado e metendo pau nos crentes. Tanto o homem não vale nada como a mulher nada vale. E aí? Qual é a lei que vai encobrir o pecado se o poder está nas mãos de Jesus Cristo? Ai, missionária Vera, a senhora está no segundo casamento. Sim, o primeiro eu nem conhecia Jesus. Eu era professor de catecismo desde criança, mas eu estava no futebol, então não era nada. Porque não se limitamos à nossa vontade, se limitamos à verdade. Se Jesus fala, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, quando nós participamos do corpo de Cristo, o que nós fazia pela carne, nós deixamos. Então eu não era católica, eu não era nada. Ninguém nasce com religião nenhuma, nem crente, nem católico. Nós nascemos de um ventre. E quando nós passamos a ter 14, 15 anos, nós começamos a estudar o Evangelho. Dali, tem os profetas que vai nos encaminhar para a verdade. Basta eu escolher ou você escolher. Então eu passei a conhecer a verdade com 32 anos. Bem velho, né? Mas graças a Deus, quando eu abri o meu coração para a verdade, eu me levantei para não voltar atrás. Agora esse negócio aí foi fraqueza da carne. Jesus não pode ter fraqueza, por que eu vou ter que ter uma vida melhor do que a que Jesus teve? Eu tenho água encanada, eu tenho comida na porta, eu tenho 200 supermercados para comprar alimento. E Jesus teve o quê? Não, mas não. A igreja de Cristo, o evangelho não decepciona ninguém, não importa. É porque a pessoa se alimentou da semente do mal e gostou. Porque o pecado não é ruim, né? Como falam vários pregadores, mas o inferno é. Porque o inferno só vai ter fogo, enxofre e gritaria. E lá na glória com Cristo, toda essa fúria que nós estamos passando, toda essa luta, vai cessar e vai ser só alegria com Jesus. Ninguém, a palavra de Jesus não decepciona ninguém. Como o Padre Christian fala, e é um sacerdote que eu tiro o chapéu. O que envergonha o evangelho é eu e você com essa carnezinha enganadora. A palavra de Jesus não mata ninguém e não decepciona ninguém. Quem decepciona a palavra é eu e você com o nosso pecado carnal e nossa mente suja. Então, se você aprendeu o evangelho
sentou na mesa para participar do corpo e do sangue. Se você conhece a verdade, o que nos leva ao inferno, cai no pecado se você quiser. Porque os maus elementos nos traz uma mesa cheia de prostituições da terra. Mas isso aqui, ó, Bíblia Sagrada nos dá um refrigério para a nossa alma. Pode falar de mim, pode me chamar do que vocês quiserem, mas ó, beijo no coração de vocês e aprenda a pregar o evangelho e viver nele. Vive o que você prega. Porque se você vive as coisas do mundo e vai pregar, você não vai ficar firme com a verdade de Jesus, amém? Essa é a mensagem. Aleluias.